Olá, paz seja convosco. Hoje estaremos abordando um tema desafiador na missiologia: o destino dos não evangelizados. O objetivo principal desta aula é nos aprofundarmos nas diferentes perspectivas teológicas sobre aqueles que, por diversas razões, não tiveram a oportunidade de ouvir a mensagem bíblica, ou melhor, explícita do Evangelho de Jesus Cristo. Não se trata de uma simples discussão acadêmica, mas de um mergulho em questões profundas que tocam o coração da nossa fé e de nossa missão. Como cristãos, somos chamados a levar a salvação até os confins da terra, mas o que acontece com aqueles que partem desta vida sem ter recebido essa mensagem? A problemática central, como bem aponta o texto, não é apenas um questionamento filosófico, mas uma preocupação teológica que nos leva a ponderar sobre a justiça e a onibenevolência de Deus. A nossa jornada teológica de hoje nos conduzirá por 4 grandes visões: o pluralismo unitivo, o inclusivismo, o exclusivismo e a evangelização pós-morte. Cada uma dessas abordagens oferece uma lente diferente para enxergar essa questão. E nosso papel não é apenas conhecê-las, mas avaliá-las à luz das Escrituras. É fundamental que, ao final desta exposição, tenhamos uma compreensão clara e bíblica sobre o assunto que nos motive ainda mais a cumprir o ID de Jesus. Espero que esta aula não apenas esclareça suas mentes, mas também incendeie seus corações para a urgência e a importância da obra missionária. Que Deus nos guie nesta reflexão, nos conceda sabedoria e nos capacite a ser portadores da boa nova de Cristo a todos os povos, nações e línguas. Para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que tenhamos humildade de pôr a nossa fé em Cristo, para que possamos, como diz o texto, ir e fazer missões. O capítulo 4 do nosso livro-texto, que trata de um dos temas mais debatidos e delicados da missiologia contemporânea: o destino dos não evangelizados. A problemática central que nos é apresentada é a seguinte: o que acontece com aqueles que em vida nunca tiveram a oportunidade de ouvir a mensagem explícita do Evangelho? Essa é uma questão que tem provocado intensos debates teológicos e filosóficos ao longo da história da Igreja, e que exige de nós uma análise profunda, pautada pela palavra de Deus e uma postura de humildade e reverência. O livro-texto nos lembra que não é uma questão recente. A igreja primitiva e os primeiros séculos do cristianismo já se debatiam com a pergunta. Por meio deste capítulo, buscaremos traçar um panorama das diferentes respostas que a tradição cristã e o pensamento teológico têm oferecido a essa questão. Começaremos com uma introdução geral que nos ajudará a contextualizar o debate para então mergulharmos nas visões específicas que são apresentadas como o pluralismo, o exclusivismo e o inclusivismo. A nossa meta é que, ao final, tenhamos não apenas mais conhecimento, mas uma fé mais robusta e uma paixão renovada pela missão. Afinal, a resposta a essa questão molda nossa compreensão do caráter de Deus, sua justiça, sua misericórdia e seu amor, e a urgência de nossa vocação missionária. Vamos entrar no cerne da nossa discussão ao introduzir as principais posições teológicas sobre o destino dos não evangelizados. O livro-texto do nosso capítulo nos convida a considerar a pergunta fundamental. A questão envolve um grande número de pessoas, já que grande parte da raça humana morreu sem nunca ouvir as boas novas de Jesus. Isso não é apenas uma estatística, mas uma realidade que confronta a nossa fé.
O texto também nos lembra da onibenevolência de Deus que se manifesta na graça salvífica. O apóstolo Paulo, por exemplo, em sua carta a Tito, nos diz: a graça salvífica de Deus foi manifestada a todos os homens, escrito em Tito, capítulo 2, versículo 11, sugerindo que a providência de Deus se estende a todos. Esta graça, contudo, precisa ser aceita. Por isso, a teologia cristã tem tentado responder como a salvação é acessível. O texto apresenta 3 visões gerais sobre o tema: pluralismo unitivo, inclusivismo e exclusivismo. Cada uma delas busca, a seu modo, harmonizar a justiça de Deus com sua misericórdia e com a necessidade da pregação. A partir de agora, mergulharemos em cada uma dessas visões, analisando suas premissas e suas bases bíblicas e teológicas. É vital que abordemos cada uma delas com a mente aberta, mas com um compromisso inabalável de permanecer fiéis à revelação bíblica, que é a nossa autoridade final. A primeira visão que examinamos é o pluralismo unitivo. Essa posição, conforme detalhada no texto, argumenta que todas as principais religiões são salvíficas, ou respostas apropriadas à realidade última e que nenhuma religião pode reivindicar prioridade sobre as outras. Em outras palavras, o pluralismo unitivo dissolve a singularidade da obra de Jesus Cristo como único caminho para a salvação. Para os defensores desta visão, todas as grandes religiões do mundo, incluindo o cristianismo, são vistos como caminhos válidos e paralelos que conduzem à mesma realidade divina. Eles veem as diferenças entre as religiões não como contradições irreconciliáveis, mas como diversas manifestações de uma única verdade transcendente. O texto nos lembra que esta visão se opõe diretamente à exclusividade da fé cristã e que declara Jesus como o único caminho, a verdade e a vida. João 14,6. O pluralismo unitivo tende a relativizar as verdades bíblicas e a considerar que o conhecimento explícito de Cristo não é um requisito para a salvação. Embora essa visão pareça ser uma resposta tolerante e inclusiva, ela enfraquece a urgência da grande comissão e o papel central da cruz de Cristo. Para nós, como cristãos, essa perspectiva não encontra apoio nas Escrituras, que consistentemente aponta para a obra de Jesus como a única e suficiente para a redenção da humanidade. Passamos agora para a segunda posição, o inclusivismo. Diferente do pluralismo, o inclusivismo mantém a centralidade de Jesus Cristo na salvação, mas argumenta que o conhecimento explícito e a profissão da fé nele não são estritamente necessários para que alguém seja salvo. Conforme o texto, os inclusivistas afirmam que outras religiões encontram em Jesus o cumprimento do que procuram, ou seja, a graça salvadora de Cristo pode operar nos corações das pessoas de outras fés, de forma que elas respondam à revelação geral que Deus dá de si mesmo na natureza e na consciência, sendo salvas por meio da obra de Cristo, mesmo que não o identifiquem explicitamente. Um dos textos frequentemente citados para apoiar essa visão é João 10,16, onde diz: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. O inclusivismo, portanto, propõe uma ponte entre a exclusividade de Cristo e a aparente injustiça de condenar aqueles que nunca ouviram o Evangelho. Ele tenta conciliar a soberania de Deus com sua misericórdia. O texto aponta para a posição do catolicismo romano, destacada no Concílio Vaticano II, como um exemplo clássico dessa visão, mas também menciona que há inclusive protestantes que a defendem.
Embora pareça uma visão mais equilibrada, ela levanta questões importantes. Se a salvação é possível sem evangelho, qual é a urgência da missão? Por que Jesus ordenou aos seus discípulos que fossem a todas as nações? O inclusivismo, pois, por mais bem intencionado que seja, pode de forma não intencional minar a urgência e a necessidade da pregação do Evangelho. Chegamos ao exclusivismo, a terceira e mais tradicional visão teológica sobre o destino dos não evangelizados. Como o próprio nome sugere, esta posição é enfática ao afirmar a exclusividade de Jesus Cristo como o único caminho para a salvação. Segundo o texto, o exclusivismo sustenta que a salvação é possível apenas em uma religião e que o conhecimento explícito de Jesus e a fé nele são pré-requisitos essenciais para a redenção. Para os exclusivistas, a declaração de Pedro em Atos 4.12 é o pilar desta teologia. Assim diz a palavra do Senhor: e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, em que devamos ser salvos. Esta visão leva a sério as palavras de Jesus, como em João 14.6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O exclusivismo também considera a onisciência e a justiça de Deus, que sabe quem teria aceito o Evangelho se eu tivesse ouvido. A urgência da missão, a seriedade do pecado e a singularidade da obra de Cristo na cruz são aspectos centrais desta teologia. O exclusivismo, por mais que possa parecer restrito para alguns, é a posição que mais consistentemente se alinha com a totalidade do testemunho bíblico sobre a salvação. Ele motiva a evangelização global, pois crê que a única esperança para os não evangelizados é ouvir o Evangelho e responder em fé. É a visão que historicamente mais impulsionou o movimento missionário cristão. Após explorarmos as três visões, pluralismo, inclusivismo e exclusivismo, o nosso texto nos convida a aprofundar a discussão com o segundo tópico, que intitula Um escopo sobre o destino dos não evangelizados. Este tópico visa aprofundar ainda mais o debate, mergulhando em nuances e abordagens mais específicas que surgiram ao longo da história da teologia. O texto nos lembra que, embora estas posições sejam distintas, há muitas sobreposições e debates internos em cada uma delas. A importância de um escopo mais detalhado é que ele nos permite ter uma visão mais completa e matizada das complexas questões envolvidas. O texto base afirma que este tópico visa atualizar o estudante sobre as posições defendidas no âmbito do debate e que é vital que essas posições sejam avaliadas à luz das Escrituras. Por isso, a partir de agora, analisaremos 4 abordagens que se encaixam de certa forma nas visões que já discutimos, mas que apresentam argumentos e ênfases particulares. Abordaremos o agnosticismo, o universalismo, o exclusivismo, novamente em uma perspectiva mais detalhada, e a evangelização pós-morte. Este é um momento vital da nossa aula, pois nos exigirá discernimento e uma busca sincera para compreender a mente de Deus revelada em sua palavra. Dentro do nosso escopo aprofundado, a primeira abordagem é o agnosticismo. O texto descreve esta posição em 2 formas: agnosticismo pessimista e agnosticismo otimista. Essencialmente, o agnosticismo quanto ao destino dos não evangelizados argumenta que a Bíblia não fornece uma resposta clara e definitiva para essa questão. Por isso, seria uma
presunção da nossa parte tentar definir o que acontecerá com eles. Os defensores desta visão preferem deixar nas mãos de Deus, confiando na sua justiça e misericórdia. O agnosticismo pessimista, embora reconheça a falta de clareza bíblica, tende a ter uma visão mais sombria, enquanto o otimista tem uma esperança de que Deus, em sua graça, encontrará uma maneira de salvar aqueles que não tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho. O texto nos lembra da citação do jurista John Stott, que defendia essa visão citando Gênesis capítulo 18, versículo 25. O juiz de toda a terra não faria justiça? O agnosticismo, embora se apresenta como uma postura de humildade diante dos mistérios divinos, pode, em alguns casos, levar a uma paralisia na obra missionária, pois se questiona a urgência de evangelização se o destino dos não evangelizados já está nas mãos de Deus. No entanto, eles nos servem como um lembrete importante de que há aspectos da providência divina que excedem nossa plena compreensão. A segunda abordagem que examinaremos é o universalismo. Conforme o nosso livro-texto, o universalismo é a crença de que todos os seres humanos, no fim, serão salvos. Esta visão se baseia na compreensão de que a bondade divina é tão abrangente que a salvação se estenderá a todos e que a ideia de punição eterna é incompatível com a natureza de um Deus amoroso. Os defensores desta posição frequentemente citam passagens bíblicas que falam da reconciliação de todas as coisas em Cristo, como Colossenses capítulo 1, versículo 20, e por meio dele reconciliar consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus. Eles argumentam que o amor de Deus é irresistível e que, eventualmente, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. O texto base menciona figuras históricas como Orígenes e pensadores modernos como Nels Ferrer, que defendem que Deus não é um tirano, mas um pai que, em sua obra onibenevolência, garantirá a salvação de toda a humanidade, inclusive de Satanás. O universalismo, embora seja uma visão consoladora para muitos, enfrenta um grande desafio no testemunho bíblico sobre o inferno e a punição eterna. Ele tende a minimizar a seriedade do pecado e a necessidade de arrependimento e fé em Jesus. As Escrituras, de fato, falam da ira de Deus contra o pecado e da existência de um juízo final, o que torna o universalismo uma posição difícil de sustentar biblicamente. Após a abordagem inicial, o livro nos traz de volta ao exclusivismo para uma análise mais detalhada. Esta posição é a mais rigorosa e para muitos a mais fiel ao testemunho bíblico. O exclusivismo argumenta que para a salvação é imprescindível que haja um conhecimento explícito de Jesus Cristo e uma resposta de fé nele. O texto reforça que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, em que devamos ser salvos. Atos 4.12. Esta visão não se baseia apenas em um ou dois versículos, mas na narrativa completa da Bíblia. Desde a promessa messiânica no Antigo Testamento até a grande comissão do Novo Testamento, as Escrituras apontam consistentemente para a exclusividade da obra de Jesus na cruz. O exclusivismo reconhece a realidade do pecado, a santidade de Deus e a necessidade de um mediador perfeito. Ele não nega a misericórdia de Deus, mas a vê como um dom que se manifesta unicamente em Cristo. Portanto, a resposta para o destino dos não evangelizados, para o exclusivista, é que eles, sem a graça de Deus por meio da fé em Cristo, estão perdidos.
Esta visão é a força motriz por trás de todo o movimento missionário cristão, pois a urgência da evangelização é inquestionável. Se Jesus é o único caminho, então a missão de levar a sua mensagem a todas as nações se torna a mais nobre e vital de todas as tarefas da Igreja. A última visão em nosso escopo é a evangelização pós-morte, uma perspectiva que, embora não seja a visão dominante, tem ganhado certa popularidade em círculos teológicos. O livro-texto a descreve como uma inovação da modernidade que pode ser encontrada em algumas tradições teológicas. Essencialmente, essa visão sugere que aqueles que morrem sem ter ouvido o Evangelho terão uma oportunidade de ouvi-lo e responder a ele após a morte. O livro-texto cita o conceito de descida ao inferno de Cristo conforme 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 a 20, com uma base possível para essa teoria. Argumenta-se que Cristo, ao morrer, desceu ao Hades ou ao inferno para pregar aos espíritos em prisão e que isso abriria a possibilidade de salvação para aqueles que viveram antes da sua vinda. Esta visão, defendida por alguns teólogos, como George Lindbeck e Clemente de Alexandria, buscam resolver o dilema da justiça de Deus para com os não evangelizados. Ele tenta manter a exclusividade de Cristo, mas também oferece uma segunda chance após a morte. No entanto, o texto base nos lembra que a interpretação de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 a 20, é complexa e não há consenso sobre o seu significado. A maioria dos estudiosos evangélicos entendem que essa passagem se refere a Cristo proclamando a vitória sobre os poderes do mal e não pregando a um segundo evangelho aos mortos. A Bíblia, em geral, sugere que o destino eterno de uma pessoa é selado no momento da morte e não há indicação clara de uma segunda oportunidade para a salvação. O nosso livro-texto, com a sua profundidade acadêmica, não se contenta em apenas apresentar a visão da evangelização pós-morte. Ele se aprofunda descrevendo 4 posições principais que se desenvolveram a partir da interpretação da descida de Jesus ao inferno. A primeira posição, defendida por Agostinho, sugere que Cristo pregou o arrependimento aos crentes do Antigo Testamento que estavam no inferno e os libertou. A segunda posição, mais popular entre os teólogos modernos, defende que após a morte de Jesus, ele triunfou sobre os anjos caídos e os principados e potestades. A terceira visão, defendida pela igreja primitiva, diz que Jesus pregou a todos os presentes e tirou da prisão todos os que o aceitaram como Salvador. E uma quarta opinião, que é a mais popular atualmente, é que Jesus desceu e proclamou seu triunfo sobre os anjos caídos. É crucial notar que todas essas interpretações se baseiam em uma leitura da 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 a 20, uma passagem que, como já discutimos, é complexa e de difícil harmonização com o restante da Escritura. O texto nos mostra que, embora haja defensores para cada uma dessas posições, a maioria da teologia cristã histórica não as abraça. A ausência de um suporte bíblico claro e a forte evidência de que a vida após a morte é baseada na fé em Jesus durante a vida tornam a evangelização pós-morte uma visão que, embora interessante, não pode ser o fundamento da nossa teologia ou de nossa prática missionária. Chegamos ao fim da nossa jornada de estudo e este é dedicado à conclusão e aplicação prática de tudo o que aprendemos. O nosso livro-texto, ao final do capítulo, nos leva a uma reflexão crucial. A discussão sobre o destino dos não evangelizados, por mais complexa que seja, deve nos levar a uma única conclusão: a urgência da grande comissão.
Independentemente da visão teológica que abraçamos, a Bíblia é clara ao nos instruir a ir e fazer discípulos de todas as nações. Mateus 28,19. O que aprendemos hoje não é para nos dar a desculpa de relaxarmos na nossa missão, mas sim para nos lembrar da seriedade do Evangelho e da necessidade de proclamá-lo a todos. O exclusivismo, em sua essência, nos motiva a isso, pois se a salvação é unicamente através de Cristo, Jesus, então a nossa responsabilidade de levar essa mensagem é ainda maior. O livro-texto nos lembra que a salvação está disponível a todos, mas essa disponibilidade se manifesta na obediência em levar a mensagem. A missão não é uma opção, mas a vocação central da igreja. Que este estudo nos inspire a orar mais pelos povos não alcançados, a investir em missões e, acima de tudo, a viver uma vida que testemunhe a verdade do Evangelho. Lembre-se, a resposta para o destino dos não evangelizados não é uma teoria acadêmica, mas uma questão de vida ou morte que deve nos impulsionar a sermos missionários onde quer que estejamos. Que Deus nos ajude a sermos fiéis a este chamado para a glória do seu nome. Ao concluirmos o nosso estudo sobre o destino dos não evangelizados, é fundamental que a nossa reflexão nos leve a um lugar de adoração e de ação. O tema, por sua natureza, é profundo e, como vimos, não há uma resposta única ou simples que satisfaça a todos. No entanto, como cristãos, a nossa bússola é e sempre será a palavra de Deus. A Bíblia nos mostra um Deus que é tanto perfeitamente justo quanto infinitamente misericordioso. A solução para a aparente tensão entre essas duas características divinas não está em uma acomodação filosófica que relativize a necessidade de Jesus, mas em uma compreensão mais profunda da obra de Cristo. A salvação, conforme a Escritura, é um dom gratuito de Deus, mas está intrinsecamente ligada à pessoa e à obra de Jesus. A sua morte na cruz e a sua ressurreição são a única base pela qual os seres humanos podem ser redimidos. O que a nossa jornada de hoje nos ensina é que não podemos nos dar ao luxo da passividade. O exclusivismo bíblico, embora possa parecer uma visão difícil para alguns, é a que mais consistentemente nos impele para a missão. Se a salvação depende de Jesus e se o Evangelho é a única boa nova que temos para oferecer, então a urgência da evangelização se torna a prioridade máxima da Igreja. A nós que conhecemos a verdade, foi dada a responsabilidade de compartilhá-la. Não cabe a nós julgar o destino daqueles que partem sem o conhecimento de Cristo, pois o julgamento pertence a Deus. O que cabe a nós é obedecer à ordem de Jesus. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Que este estudo nos encha de compaixão e de um senso renovado de propósito, que olhemos para o mundo com os olhos de Cristo, vendo as multidões como ovelhas sem pastor e nos mobilizando para levar-lhes a única esperança que temos. Que esta hora não seja o fim de uma discussão, mas o início de uma nova paixão missionária em cada um de nossos corações. Oremos. Pai amado, Pai santo de amor e poder, em nome de Jesus Cristo, queremos te agradecer por esta oportunidade de nos aprofundarmos em tua palavra e em teu coração missionário. Agradecemos pela revelação que nos deste por meio das Escrituras e que nos ensina sobre a tua justiça, a tua misericórdia e o teu plano redentor para a humanidade. Pedimos perdão, Senhor, pelas vezes em que fomos indiferentes ou passivos diante da urgência da evangelização. Perdoa-nos, porque muitas vezes nos contentamos com a nossa própria fé e esquecemos dos milhões que ainda não te conhecem. Senhor, te pedimos que a verdade que aprendemos hoje não seja apenas um
conhecimento acadêmico, mas uma chama em nossos corações. Que a tua compaixão por aqueles que estão perdidos se torne a nossa compaixão. Ajuda-nos a ver as pessoas ao nosso redor e nos confins da terra com os teus olhos, com a mesma paixão que te levou a enviar o teu Filho Jesus para morrer por nós. Senhor, capacita-nos, Espírito Santo, a sermos testemunhas fiéis do teu amor. Quebra as barreiras em nossos corações e em nossas mentes que nos impedem de levar o Evangelho. Dá-nos ousadia, sabedoria e coragem para proclamar que há salvação somente em nome de Jesus Cristo. Usa a nossa vida, nossos recursos e o nosso tempo para que o teu nome seja glorificado entre todos os povos, que o teu reino venha e a tua vontade seja feita na terra como no céu, e que no dia em que nos encontrarmos contigo, possamos ver que a nossa vida contribuiu para que muitos que ainda não te conhecem hoje possam te conhecer. Em nome de Jesus Cristo. Amém.